Se você ouvir a voz de Deus e obedecer essa voz, Ele vai te exaltar sobre todas as nações da terra. Ótima noite, pessoal, que a presença de Cristo ilumine os seus caminhos, que as mais ricas bênçãos do Espírito de Deus possam estar presentes neste momento na sua casa, no seu trabalho e em tudo quanto você realizar. Hoje, segunda-feira, o grande clamor pela prosperidade. Eu tenho certeza que nesta noite Deus ele vai falar ao seu coração e, como eu acabei de mencionar, se você der ouvido a esta voz, Ele vai te exaltar. Você pode estar hoje desempregado, aflito, oprimido, cansado, sobrecarregado, talvez diante de muitas dívidas que você esteja presenciando no seu dia a dia. Talvez eu falo com pessoas agora e seja o seu caso, você talvez está cercado, rodeado de muitos problemas econômicos, problemas que estão além do seu limite, estão além das suas condições de poder resolver. Você talvez é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que não é negligente naquilo que faz, muito pelo contrário, você é uma pessoa disciplinada em tudo quanto realiza, só que as portas estão fechadas, os caminhos estão trancados e você talvez tenha aquela leve sensação de que existe um mal te amarrando e impedindo você de avançar. Deus ele vai quebrar esta maldição nesta noite. É por isso que eu quero que você deixe o seu like e compartilhe também, pessoal, esse vídeo, esta oração que nós vamos realizar, porque aonde esta palavra chegar no dia de hoje, Deus será glorificado e Ele vai te exaltar, Ele vai abrir portas nos seus caminhos, Ele vai criar situações para te favorecer. Por isso, prepare o seu copo com água para o momento da oração, o momento do clamor pela prosperidade. Deus te dará ideias nesta noite. Você sabe que às vezes uma única ideia muda completamente a sua história. Deus ele vai abrir o seu entendimento nesta noite. Você que é lojista, você que é um microempreendedor, ou você que está desempregado, bispo, eu não sou microempreendedor, mas eu estou desempregado, eu quero que Deus ele abra uma porta. Deus vai abrir o seu bom tesouro para te abençoar. Inclusive, nós vamos ouvir agora, antes de nós lermos a palavra e antes de nós também orarmos, eu quero colocar esse testemunho para você de uma senhora que nos procurou um tempo atrás e ela estava desempregada. Ela vai contar um pouco do relato de fé dela, das experiências que ela viveu por meio da fé, e tudo isso que aconteceu com ela pode também acontecer com você se você ouvir a voz de Deus e obedecer. Acompanhe comigo esse testemunho, por favor. Bom dia, Bispo Iago. Eu quero primeiramente agradecer a Deus, e o Senhor pelas suas orações. Eu estava há mais de 6 meses desempregada e eu orando, confiando em Deus, e fazendo o que o Senhor nos ensinava, e para a glória de Deus eu consegui um trabalho. Esse trabalho precisava de experiência, não tinha. Precisava ter concurso público, eu também não tinha. Para a glória de Deus eu consegui um trabalho, graças a Deus. Eu trabalho numa escola aqui. Estou muito feliz. Obrigada, Jesus. Olha que testemunho maravilhoso desta senhora. Ela estava desempregada há mais de 6 meses, portas travadas, tudo travado, e ela falou que depois das orações que nós começamos a fazer, das direções que ela recebia através desses vídeos que toda noite nós fazemos, ela disse que ouviu a palavra, acatou aquilo que foi falado, tomou posse da promessa de Deus e Deus abriu uma porta para ela. E o que me chama a atenção é que esta porta que Deus abriu para ela, esse trabalho que Deus abriu para ela, precisava de experiências. E ela não tinha nenhuma experiência nesse ramo. Mas quando Deus ele promete, meu amigo, Senhor e Senhor, quando é Deus quem abre portas, Ele mesmo encarrega de criar toda e qualquer situação para te favorecer. É por esse motivo que eu fiz questão de mostrar para você
esse testemunho porque Deus continua operando milagres. E eu tenho certeza que o testemunho dela, muitas coisas ainda na vida dela virão pela frente. Se ela permanecer ouvindo a voz de Deus, a cada dia que passar, Deus vai exaltá-la, assim como também Ele vai te exaltar. Vamos para a palavra de hoje, aquilo que está lá no livro de Gênesis, capítulo 26. Acompanhe comigo na tela, por favor. No versículo 1, ele diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira havida nos dias de Abraão, foi Isaque, filho de Abraão, a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Vem para mim, por favor, entenda isso, pessoal, por favor. Isaque, filho de Abraão, o filho da promessa. A Bíblia vai dizer que veio uma grande fome na terra, uma grande escassez econômica. Tudo que se plantava não dava para colher, a terra estava seca, estava completamente seca. E a Bíblia diz que Isaque fez planos, porque ele morava até então na terra de Canaã. Ele morava na terra de Canaã. E ele começou a fazer planos. Ele viu todo aquele cenário desastroso, pessoas passando fome, animais morrendo de fome, de grande escassez, não tinha alimento, tudo que se plantava não dava em nada. E ele vendo todo aquele cenário negativo, ele pensou, ele elaborou um plano. E ele disse consigo mesmo: eu vou para Gerar. Mesmo que lá seja terra de inimigos, mesmo que lá eu não conheça ninguém, eu vou para essa terra, porque é bem provável que lá a situação esteja bem melhor do que aqui. Você sabe que o homem, ele faz planos, mas a resposta final vem dos lábios do Senhor. E quando ele chegou naquela cidade, naquela terra, e detalhe, pessoal, aquela terra era uma terra de inimigos. Os filisteus moravam ali naquela terra. Então ele não sabia como estava a prosperidade naquela terra, mas ele sabia sim que ali havia muitos inimigos. E no auge do sofrimento, sem saber o que fazer, no auge do desespero, ele nem olhou para os inimigos, ele queria alimentar a sua família. Ele queria dar o melhor para os seus familiares. E ele não pensou duas vezes, ele abandonou, saiu da terra de Gerar, ou melhor, da terra de Canaã que ele morava, e ele foi para a terra de Gerar, esperando que algo bom ele pudesse encontrar. Só que a Bíblia vai dizer, ela vai nos dizer, que quando ele chega naquela terra, ele presencia algo terrível. Ele viu que os próprios moradores de Gerar, daquela cidade, terra de inimigo, estavam saindo dali para ir para o Egito, que na altura era a maior potência do mundo. Então as pessoas de Gerar estavam saindo de Gerar, fugindo da fome para ir para o Egito, porque elas mesmas, moradores daquela terra, não estavam suportando a grande crise econômica que estava naquela terra. Quando Isaque viu aquilo, pessoal, Isaque ele pensou: se os próprios moradores de Gerar estão fugindo daqui, eu também vou fugir. Se os próprios moradores de Gerar estão fugindo, descendo para o Egito, quem sou eu para ficar? Perceba que Isaque, ele criou uma expectativa daquela terra, ele elaborou planos, só que os planos de Isaque saíram do controle. A primeira coisa que Deus ele quer falar conosco nesta noite é que às vezes terão planos que você fará que vão sair do seu controle. Mas Deus ele manda dizer para você agora, aquilo que saiu, aquilo que fugiu do controle das tuas mãos, talvez você elaborou, você projetou com calma, você não foi apressado no seu projeto, você planejou, você projetou, mas mesmo trilhando todos esses passos, você viu que a coisa saiu do controle. E você está agora vivendo situações
que humanamente falando não tem jeito. Você diz assim: bispo, a situação saiu do controle, eu não sei mais o que fazer, eu estou desesperado. Isaac também estava assim. Deus, ele manda lhe dizer nesta noite: aquilo que fugiu do teu controle não fugiu do controle do nosso Senhor. Pode ter fugido do seu controle, das suas mãos, mas não fugiu do controle e nem das mãos do nosso Senhor. Isaac, ele pensou: vou fugir. Eu cheguei nessa terra, mas eu vou fugir. A Bíblia, ela diz assim, pessoal, versículo 2. Acompanhe comigo, por favor. Nós já vamos entrar na oração, mas essa palavra vai falar a sua alma. Então ele diz assim: Isaac pensou em fugir. E aí, no versículo 2, a Bíblia vai dizer: apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, o teu pai. Vem para mim, por favor. Isaac, vendo que a coisa estava fora do controle, ele pensou em fugir. Tá todo mundo fugindo, vou fugir também. Só que a Bíblia vai dizer que naquele mesmo instante apareceu-lhe o Senhor. Isaac, ele teve uma visão e Deus falou com ele por meio daquela visão, como hoje Deus está falando por meio desse vídeo ao seu coração. O anjo do Senhor apareceu para ele e disse para ele: não desças ao Egito, não faça o que todo mundo está fazendo. Você não é todo mundo. Tá todo mundo fugindo, você deve ficar. Tá todo mundo fechando a loja, não feche. Está todo mundo, sabe, fugindo, saindo, descendo para o Egito. Deus falou para ele: não desça. Fica nesta terra, porque se você ficar, eu vou te abençoar. Eu vou confirmar a aliança que eu fiz com teu pai Abraão. E um pouco mais para frente você vai ver, depois você pode dar uma meditada, Deus falou para ele: porque assim como Abraão ouviu a minha voz e me obedeceu, assim como ele foi honrado e exaltado. Você sabe que Abraão, ele foi muito próspero, né? E o segredo da prosperidade de Abraão é porque ele dava ouvidos à voz de Deus. E Deus falou com Isaac: se você fizer como seu pai ele fez, do mesmo modo que eu honrei o seu pai Abraão, eu também vou te honrar. Assim como eu fui com ele, eu vou ser contigo hoje para te ajudar. Isaac, ele tinha uma escolha a tomar: fugir para o Egito, ignorar a voz de Deus, ou ficar naquela terra vivendo pela fé e ver Deus agir em sua vida. E eu pergunto para a senhora e para o senhor: qual foi a decisão de Isaac, pessoal? Isaac fugiu como todo mundo estava fugindo? Isaac desceu para o Egito? Não. Isaac ficou naquela terra. Você tem noção do que é você ficar numa terra infrutífera? Numa terra onde o solo é seco? Você que talvez já trabalhou com agricultura, você sabe que precisa de chuva para se plantar. Sem água, sem chuva, não tem como plantar. E se você não planta, você não colhe. Não adianta você ter a melhor semente do mundo se o solo está infrutífero, está morrendo. Isaac, mesmo sabendo de tudo isso, ele decidiu ficar. E resumindo essa história, pessoal, para nós entrarmos em oração, porque ele ouviu a voz de Deus. Olha o que aconteceu. Você pode ler aí na sua casa. No versículo 12, acompanhe comigo. Ele diz assim: semeou Isaac naquela terra. Talvez você me pergunte assim: mas bispo, espera lá. O senhor acabou de falar para mim que a terra estava seca. E mesmo assim Isaac semeou. Está escrito aqui, pessoal. Semeou Isaac naquela terra. E no mesmo ano recolheu 100 por 1, em outras palavras, de cada semente que ele plantava, ele colhia 100 vezes mais.
100 por 1, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu o homem e prosperou e ficou riquíssimo. Você lembra que eu falei para você que a terra de Gerar era terra de inimigo? Você lembra disso? Isaac, porque ouviu e obedeceu a voz de Deus, ele não murmurou, ele não questionou, ele apenas obedeceu. Aprenda isso, por favor, pessoal. Existem coisas que Deus ele vai pedir para você fazer que naquele momento vai parecer loucura. Mas se a direção de Deus é essa, obedeça, mesmo se você não entender. Grave algo dentro da sua alma. Deus não nos chamou para entendermos. Deus nos chamou para ouvirmos a sua voz e obedecê-lo. Se você obedecer à voz de Deus, daquilo que Ele tem falado ao seu coração, Ele tem falado para você talvez se desvie do mal, então se desvie. Seja fiel, seja fiel. Se torne fiel à minha palavra, se desvie do mal, faça aquilo que Deus tem lhe dado. Talvez Deus tenha colocado no seu coração para você abrir o seu próprio negócio, mas você está trancado, você está olhando mais para a dívida, mais para os problemas do que para a grandeza de Deus. Deus está dizendo, aquilo que eu te mandar fazer, faça, mesmo sem condição. Porque Isaac, ele ficou naquela terra. Naquele mesmo ano ele colheu 100 vezes mais de tudo aquilo que ele havia plantado. Ele ficou riquíssimo. Lembra que eu falei que aquela terra era uma terra de inimigos? Ele ficou mais rico do que o rei daquela cidade. Você pode ler depois da sua casa? E por que tudo isso? Porque o Senhor o abençoava. Não vai ser pela sua força, pessoal. Não vai ser pela minha força, vai ser pela força do Altíssimo. E se nós ouvirmos a voz dele, ele vai nos exaltar sobremaneira. Essa é a palavra de Deus ao seu coração nesta noite. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Inclusive eu quero apresentar nesta oração o nome de todos os dizimistas, daqueles que estão se colocando à disposição da palavra de Deus. E vale salientar que ser dizimista nada tem a ver com a religião, tem a ver com a palavra de Deus. Ser dizimista é fazer dele o seu primeiro, é colocá-lo em primeiro na sua vida. Você sabe que muitas pessoas são apegadas àquilo que tem, e quando você é dizimista, você está provando para Deus que o dinheiro para você não é nada comparado ao nosso Criador. Então, se você deseja patrocinar esta obra, Ministério Bispo Iago Pereira, se essa obra, se esse ministério tem abençoado a sua vida, se torne um dizimista, nos dê condições de continuarmos levando a palavra de Deus. Inclusive, antes de nós orarmos, eu quero aqui apresentar o nome de algumas pessoas que mandaram o seu nome, que assumiram o compromisso de serem fiéis dizimistas nesse ministério. Aqui já tem vários nomes, pessoal. Então, o seu Anderson Oliveira, que se tornou um dizimista fiel desta obra, que o Espírito Santo te abençoe. Nós temos também aqui a dona Eva de Lima, que o Espírito Santo te abençoe, dona Eva. Nós temos também, pessoal, a dona Claudilene Meneghelli. Que o Espírito Santo te abençoe, dona Claudilene. E nós temos também, pessoal, a dona Celina Moreira. Que o Espírito Santo te abençoe, dona Celina. Vamos orar agora e nós vamos aproveitar esta oportunidade para apresentarmos o nome de todos os fiéis dizimistas da obra do nosso Senhor. Se essa obra tem te ajudado, se esse ministério, através da nossa vida, tem te ajudado, então se torne, faz uma prova com Deus. De tudo que passar nas tuas mãos, seja fiel, Deus ele vai te abençoar. Vamos orar, pessoal, vamos falar com o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Fecha os teus olhos. Senhor, nosso Deus e Senhor, nosso Pai. Em o nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós apresentamos a Ti, meu Pai, a vida de todos aqueles que recebem agora esta oração.
pessoas que estão em aperto econômico, pessoas que estão endividadas, pessoas que estão com portas fechadas. Talvez a pessoa que agora ora junto conosco, meu Pai, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa esforçada, mas tudo que ela faz, até o que era para dar certo, tem dado errado na vida dela, meu Senhor. Então eu peço a Ti agora, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Israel, toca na vida desta pessoa, abra as comportas dos céus, venha prosperar o trabalho das mãos dessas pessoas, meu Pai, para que elas venham prosperar, crescer, desenvolver tudo aquilo que elas têm planejado dentro de si, assim como aconteceu com Isaac, que venha também acontecer com esta pessoa que tem crido nesta palavra, que vai obedecer a Tua voz a partir de agora. Então, Senhora, Senhor, receba a prosperidade, os caminhos que estavam fechados, o nosso Deus, o nosso Criador, Ele abre essas portas agora. O nosso Deus, Ele visita aquele forma onde a sua causa está trancada, amarrada, travada. Meu Deus, toca, meu Pai, toca nesta causa e venha, meu Deus, repreender o mal, venha quebrar esta maldição agora ao meio, para prosperar esta pessoa, para que esta causa saia, para que esse dinheiro que está preso saia, para que aquelas pessoas que estão devendo para esta senhora, para este senhor, venham pagar, meu Pai, para que ela possa sim desfrutar aquilo que o Senhor tem preparado para cada uma delas. Meu Pai, meu Senhor e meu Rei, eu não sei como está a vida econômica do Teu povo, mas eu sei que se esse povo ouvir a Tua voz e derem crédito a esta palavra e fizerem aquilo que o Senhor quer que elas venham fazer, eu tenho certeza que o Senhor vai honrar a cada fé, a cada confiança que tem sido depositada em Teu altar. Então, meu amigo, minha amiga, Senhor e Senhora, sejam abençoados agora. O Espírito Santo, Ele abre portas, Ele te dá vitória, Ele ainda esta semana, Ele vai te dar um grande sinal que esta obra é uma obra que Ele levantou para abençoar a sua vida. Estenda tuas mãos aqui para este óleo, que o Senhor Deus possa abençoar e blindar a vida de todos aqueles que assumiram esse compromisso, meu Pai, de se tornarem dizimistas nesta obra. O Senhor sabe das grandes batalhas que nós temos enfrentado para manter esta obra. Que o Senhor possa abençoar a todos, meu Pai, para que nós possamos ter ainda mais condições de anunciar a Tua palavra. Que o Senhor possa abrir o seu bom tesouro e prosperar a todos os fiéis da terra. Abençoe também esta água que esta pessoa segura em suas mãos. E que cada molécula desta água seja consagrada e energizada pelo Teu poder. E que quando nós fizermos uso desta água, e aonde essa água chegar, chegue junto o Teu poder e a Tua glória. Diga: Senhor Jesus, eu recebo a sabedoria, a disposição e portas abertas na minha vida, na minha casa e em toda a minha família. E aquele que crê, diga amém. Graças a Deus. Beba um pouco desta água. Agora, pessoal, pegue um pouquinho dessa água, jogue um pouquinho dessa água sobre as suas mãos. Passe agora uma na outra. Estenda as mãos para cá, por favor. O Senhor Deus, Ele abençoe o trabalho das suas mãos. E tudo que você fizer a partir de hoje com essas mãos, até o que era para dar errado vai dar certo. Eu vou ficando por aqui, eu tenho certeza que o Espírito Santo falou ao seu coração. Resumindo, aquilo que hoje foi falado ouça a voz de Deus. Não tenha medo. Se Ele está lhe dando uma direção, faça, obedeça, vai na fé, porque na fé Deus vai te abençoar, tá bom? Você pode estar também nesse WhatsApp, estar enviando o seu nome, né? Você que vai assumir esse compromisso de estar apresentando a sua fidelidade, faz uma prova com Deus. Talvez você já é dizimista, mas de um outro ministério, faz uma prova com Deus ainda esse mês. Se o que nós falamos é verdade, se essa obra, ministério, se esse ministério
Bispo Iago Pereira foi levantado por Deus, ele vai te honrar, ele vai te abençoar. Plante com fé, porque na fé tudo é possível. E o seu nome completo você pode mandar nesse WhatsApp que aparece aí no rodapé do seu televisor. E tem um detalhe, se você deseja também falar comigo, mande uma mensagem, fale comigo, eu quero te ouvir. Eu quero ter ouvidos para ouvir você. Eu quero te ajudar. Pessoal, vamos caminhar juntos. Eu quero te ajudar. Eu passo, só para você ter uma ideia, eu passo atendendo muitas pessoas. Eu atendo muita gente. A nossa vida, eu tenho gastado a minha vida, eu e a minha esposa, para ajudar muitas pessoas. Por exemplo, hoje mesmo, hoje a gente atendeu muita gente. Pessoas com pensamento suicida, pessoas com pensamentos negativos. Nós temos ajudado muitas pessoas e eu quero te ajudar, eu quero orar por você. Mande uma mensagem para mim e eu tenho certeza que Cristo vai ser glorificado na sua vida, tá certo? Que o Espírito Santo te abençoe e que a presença de Cristo ilumine os seus caminhos, tá bom? Deus abençoe, pessoal, vamos em frente, porque Deus é com a gente.